Produção de carta de leitor. Carta de leitor é um tipo de texto por meio do qual o leitor se comunica com jornalistas ou editores de uma revista ou um jornal. Escrevemos uma carta de leitor com diferentes objetivos: emitir uma opinião, fazer um comentário, dar uma sugestão ou fazer um elogio. Vamos a um exemplo para entender como podemos produzir uma carta de leitor. Imagine um jovem como você, lendo essa reportagem escrita pelo jornalista Caio Nascimento do jornal O Estado de São Paulo. Pais maleáveis com filhos que usam muito o celular podem incitar problemas neurológicos nas crianças. Caio Nascimento, O Estado de São Paulo. Pediatra explica que luz azul emitida pelas telas inibe a secreção de hormônio que estimula a sonolência. Dormir mal pode causar a perda de neurônios em crianças. O sono é uma atividade essencial durante a infância para prevenir problemas como déficit de atenção e dificuldade de aprendizado. Mas nem todos os pais se atentam a isso ao pensar em seus filhos. A pequena Ana Vitória é um exemplo disso. A menina de 6 anos volta da escola no fim da tarde e se concentra em seu tablet, que ganhou da mãe, Vanessa Andrade, aos 4 anos. Ela costuma ficar na internet até umas 11 horas da noite e depois dorme. Eu fico tranquila, porque minha filha não precisa acordar cedo e ela é bastante esperta, relata. No entanto, a mestre em pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, Denise Katz, explica que esse hábito não pode ser naturalizado pela família. Não é dormindo tarde que as crianças vão acordar mais tarde. Quando ela vai muito cansada para a cama, é provável que não tenha um sono tranquilo e acorde antes das horas necessárias para crescer e se desenvolver, afirma. Como consequência, a pediatra conta que essas mudanças biológicas podem gerar irritabilidade, mau desempenho escolar e problemas de comportamento entre as crianças. Pais devem criar rotinas com os filhos. Denise Katz alerta que um problema para o sono infantil é o uso frequente de eletrônicos. A luz emitida pela tela afeta a percepção do cérebro sobre ser dia ou noite, afirma. Ela conta ainda que a luminosidade azul desses itens inibe a secreção de melatonina, hormônio que estimula o sono. Casos assim se tornam ainda mais preocupantes ao se olhar as estatísticas. Dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, CETIC, alertam que 57% dos usuários de internet brasileiros entre 9 e 10 anos de idade acessaram a rede mais de uma vez por dia, em 2017. Para atenuar este comportamento revelado nas pesquisas, a médica aconselha que os responsáveis criem rotina para os pequenos e retirem os eletrônicos das mãos deles, 1 hora antes de colocá-los para dormir. Quando ela vai muito cansada para a cama, é provável que não tenha um sono tranquilo e acorde antes das horas necessárias para crescer e se desenvolver, diz médica pediatra Denise. As crianças gostam de estar acordadas e presentes na rotina dos pais. Criar um hábito pré-sono pode ajudar para que esse momento de levá-las para a cama seja mais tranquilo e bem aceito, propõe. Sugiro começar com um banho relaxante, seguido por um chá e histórias e músicas serenas. Completa. Ela também sugere que refeições nutritivas, tempos limitados de cochilo à tarde e hora definida para dormir virem regras na vida dos filhos. Assunto interessante essa reportagem, não? E após a leitura, imagine que esse jovem que criamos resolveu escrever uma carta de leitor para dar sua opinião sobre o assunto. Ao iniciar a carta, ele começa com a data, Carapicuíba, 2 de outubro de 2018. Depois, identifica qual é o veículo para o qual está escrevendo a carta. Folha de São Paulo, Veja, Jornal do Joca, O Globo. Nesse caso, o veículo é o jornal O Estado de São Paulo. Agora, nosso amigo fará a saudação ao jornalista. Perceba que a saudação precisa ser formal, usando palavras como senhor, caro, prezado. Prezado senhor Caio Nascimento. A mensagem da carta geralmente é dividida em 3 parágrafos. Um para se apresentar,
outro para identificar a reportagem e dar sua opinião, e no último para defender seu ponto de vista. No primeiro parágrafo, nosso amigo se apresenta falando alguns dados básicos: nome, idade, onde estuda, já que ele sabe que quem vai receber a carta não o conhece. Assim, ele escreve: Eu sou Felipe Silva de Oliveira, tenho 10 anos e estudo no 5º ano J, da Escola Estadual Professora Anidelce Martins de Almeida, localizada no município de Carapicuíba, São Paulo. No segundo parágrafo, o leitor precisa identificar qual é a reportagem que pretende emitir uma opinião. Li a reportagem: Uso de celulares atrapalha o sono de crianças, causa distúrbios e provoca mau desempenho escolar, publicada em 30 de setembro de 2018, e acho que não só as crianças, como também os adultos devem deixar o celular de lado quando forem se preparar para dormir. 3. No último parágrafo, o leitor vai defender sua opinião e poderá usar elementos no texto para reforçar sua ideia. Eu tinha mau desempenho escolar, porque não conseguia largar o celular. Meu sono era ruim e não prestava atenção às aulas. Minha mãe mudou minha rotina e agora sei que a pediatra Denise Katz faz um alerta muito importante para todas as crianças e que deve ser seguido pelos adultos também. Então, nosso amigo escreveu uma despedida. Poderia ter usado obrigada pela atenção, muito obrigado, entre outros, mas preferiu usar atenciosamente. E, por fim, assinou a carta. Vamos revisar. Uma carta de leitor precisa ter data, identificação do veículo, saudação ao jornalista ou editor, mensagem composta de no mínimo 3 parágrafos, um para se apresentar, outro para identificar a reportagem e dar sua opinião, e no último para defender seu ponto de vista. Se você quiser, também pode acrescentar um 4º parágrafo para fazer uma sugestão ou um elogio. Não esqueça da despedida e faça a assinatura. Agora, leia a reportagem da Avaliação da Aprendizagem Processo, AAP, e escreva sua carta de leitor. Boa sorte!